Você lembra quando a gente fazia palestra para lá e para cá? Pais e mães separados, que têm filhos, mantêm algum litígio, e toda a família extensa, avós, tios, primos, amigos dos familiares de filhos de pais separados, todos que têm interesse ou algum envolvimento com filhos de pais separados. Para dar uma entrevista ao nosso canal, convidamos o mais importante desembargador da área de família que já passou pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Caetano Lagrasta Neto. Qual que é a sua opinião da determinação judicial da guarda compartilhada em liminar? O problema é a concessão da guarda compartilhada, ainda que haja o desacordo do casal. E eu sempre disse isso há muitos anos, que se tiver acordo, o juiz simplesmente homologa. Agora, o que ele tem que fazer, ou conceder a guarda compartilhada, mesmo havendo o desentendimento do casal. Um não quer pagar a pensão, ele alega que o outro abusou. Um não quer pagar a pensão, ele não aceita a guarda compartilhada. Ele quer ficar com a criança para que o outro seja o responsável pelo pagamento. E aqui não estamos falando de homem ou mulher, estamos falando da igualdade de todos perante a Constituição. Mas qual é a obrigação do juiz quando há o desentendimento do casal? O juiz tem que procurar rapidamente o apoio na equipe multidisciplinar para dizer, não, aqui cabe, porque os dois têm capacidade de guarda, os dois têm condição econômica, ou o que não tem, o outro pode ajudar perfeitamente. Então, a guarda compartilhada, se bem aplicada, eliminaria, não digo 90%, 80% do problema. E a Nancy, desculpe fazer o parênteses, a Nancy tem um acordo maravilhoso, exatamente no sentido de que, não havendo a conciliação, não havendo o entendimento do casal, aplica-se a guarda compartilhada, lógico que examinando-se certos requisitos. É uma decisão maravilhosa, um acordo muito bonito. Pegando, por exemplo, o gancho da liminar concedida no caso da guarda compartilhada. Não há nenhum inconveniente que se dê a guarda compartilhada. Por quê? Porque a criança viveu 8 anos, 5 anos, 10 anos com aqueles pais. Então, não vai ocasionar um tumulto na vida da criança. Não, o tumulto já está instalado, dependendo do comportamento dos pais, dos avós, de quem que tome conta dessa criança. Então, se nós abrimos essa possibilidade, não apenas legal, às vezes o advogado não lê a lei, às vezes o juiz não lê a lei. Então, se nós temos a oportunidade de imediatamente conceder, fornecer à criança um ambiente melhor e que os pais ajeitem por si mesmos o que deve ser feito com a criança, por que não? Agora, aconteceu um problema, vamos resolver esse problema. Ali vamos precisar de uma equipe multidisciplinar para dar um laudo, para dar ênfase à decisão do juiz. Tudo bem. Prejuízo da criança, sempre, sempre prejuízo da criança. Agora, diz, não, eu não aceito a guarda compartilhada porque ela... Isso não existe. O que nós estamos zelando, e a própria Constituição determina, é pelo bem-estar do menor. Mais nada. Então, nós podemos fazer isso liminarmente e depois, se for o caso, acertar. Não é melhor essa possibilidade
para tirar de lado as exceções? Ou as exceções é que mandam no direito? É o direito que tem que dizer o que é importante. E as exceções nós vamos ver depois. Então, essa posição eu acho absolutamente tranquila. Essa classe, que se diz a classe jurídica, atenta para o problema do direito de família, que é a família geral, mas, em primeiro lugar, a criança. Nós vamos daqui a 10 anos fazer uma nova entrevista, se eu ainda estiver vivo, e nós vamos falar a mesma coisa. Vai repetir a mesma historinha que eu venho repetindo há praticamente 10 anos, ou mais. Meu primeiro livro foi de 2000. Se você pegar um livro e comparar com o que nós estamos falando, não melhorou grande coisa. Não aumentou grande coisa, não diminuiu grande coisa, nós estamos falando da mesma coisa. O que menos se pensou foi na criança e no adolescente. São Paulo só não está pior que o Sergipe porque tem muito poder aqui, aquisitivo. Apesar de tudo isto que nós estamos falando, São Paulo ainda tem uma burguesia, uma classe média. Mas esta classe média não admite que a classe B, C, D, E, F, G tenham um tratamento digno. Para mim, política é isso. São Paulo é onde existe o maior crescimento, as maiores fábricas, o maior isso, o maior aquilo, mas também existe uma burguesia absolutamente contrária ao pobre. De acordo? De acordo, então, muito obrigado. Então, a próxima audiência daqui a 300 anos, não tem isso. Mas com essa escola, né, você vai ampliando o seu conhecimento, não para chegar numa sentença. O que nós temos que evitar é a cultura da sentença. Porque esse é o grande drama do judiciário hoje. Se você tivesse uma cultura da mediação, você chegaria rapidamente a resolver os problemas. Então era assim, uma coisa simples. Agora, evidente, depende muito dos advogados. Tem advogado que fala para o cliente, olha, não faça de forma alguma uma conciliação. Nós vamos até o fim. De quem é o prejuízo? Você lembra quando a gente fazia palestra para lá e para cá, da liminar. Eu acho que a função do judiciário é levar para frente. Não é parar antes de começar. Nós estamos parando antes de começar. Eles querem educar a pessoa primeiro. E depois... Educar primeiro, colocar uma religiosidade, tudo. Ele quer preparar uma nova pessoa. Não é por aí. Para depois... essa nova quando eles pessoa... se acharem perfeito e acabado, agora pode. A grande frase que eu queria até, a última cutucada, é que a criança não pode esperar. Está aí eu lanço o mote para o senhor. A criança não pode esperar. Porque ela deixa, primeiro, de ser criança. Ainda que ela continue criança, ela não é mais criança. Ela perdeu aquela espontaneidade, aquela doçura, ela perdeu o que é íncito na criança. Ela deixou de ser criança e continua criança. Tá? Isso nós devemos também ao judiciário. Essa demora, e muitas vezes eu senti isso quando eu pedia não a participação só da assistente social, quando eu pedia a participação de um médico, de um perito, sabe, um psiquiatra, um psicólogo, o tempo que demorava a apresentação desse laudo, naquele tempo. Não estou falando de hoje. Hoje eu não passei por essa situação ainda, nem aqui no escritório. Mas quando você chegava com a solução, aquele homem ou aquela mulher que tinha sido alienado
já não tinham interesse, porque tinham constituído uma nova vida. E a criança, apesar de continuar, uma criança que começou uma vida dessa com 2, 3 anos, quando ela tiver 9, eu falo, o que é judiciário? Não quero saber disso. Não quero saber disso. É por causa daquele avô do filme do Alan Minas, que morreu de desgosto, esperando uma solução, que não veio mesmo. Eu tenho uma impressão, e eu sempre falei, quem me conhece sabe que eu sempre falei o que eu penso. Eu tenho a impressão que São Paulo não tem nenhum interesse em que as pessoas conheçam o quanto eles são retrógrados. Para mim, isso continua sendo. Como advogado, ninguém vai dizer para mim que estamos hoje no melhor dos mundos. Não estamos. E na família não deveria ser permitido que houvesse esse tipo de impedimento, entre aspas. Tudo deveria ser muito claro, porque nós não estamos lidando com duplicata, nem promissória, nem cheque, nem contrato. Nós estamos lidando com a vida de uma criança. Isso é o mais importante no direito de família. O resto é mesmo o resto. A situação do pai, da mãe, se cabe separação, é evidente que só cabe divórcio, mas não um movimento grande, tal, não, a separação continua prevalecendo. Não onde? Não sabe ler? Não sabe interpretar a Constituição? Vai jogar uma lei infraconstitucional contra a Constituição? Precisa ser um gênio. Então, esse posicionamento ideológico é que atrasa e muito a vida do paulista, mas não do paulista, da criança paulista.